Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, vocês com certeza já ouviram falar naquele ditado, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Pois é, depois de tudo o que aconteceu em relação ao Campeonato Paraense de 2025, no final das contas, nada de verdade aconteceu. Os clubes não perderam pontos, a tabela seguiu a mesma e toda essa paralisação, todo o tempo que a gente perdeu, 2 semanas com o campeonato paralisado, para hoje ter uma definição, pelo menos até o momento, lá no STJD. Isso mesmo, o STJD hoje, lá no Rio de Janeiro, decidiu que o Parazão estará de volta aí às suas atividades. Claro que a federação vai em breve estar soltando a tabela, os clubes em breve vão estar soltando também os serviços de jogos aí, venda de ingressos, mas o importante é que tudo foi resolvido lá no STJD, que é geralmente a última instância para esses julgamentos acontecerem. Bom, só para a gente explicar um pouco para vocês como é que ficou decidido isso hoje, 7 clubes do Campeonato Paraense que não estavam aí envolvidos em toda essa confusão, eles entraram com um pedido para que o STJD fizesse a famosa avocação. E depois que o STJD decidiu fazer essa avocação, todos os julgamentos aqui realizados, todos os processos realizados pelo TJD foram transferidos lá para o Rio de Janeiro. E aí começou, né, lá a transmissão, inclusive a gente até retransmitiu aqui a reta final desse julgamento, você pode conferir aqui no canal. Começou lá a defesa dos clubes envolvidos na situação, principalmente clubes que não estão envolvidos no campeonato, nessa questão aí da perda de pontos e também das multas. No caso, participou o advogado do Águia de Marabá e também do Santa Rosa. Mas começou a votação. E pelo placar de 3-2, tá? 3-2, o pleno do STJD decidiu que os clubes que escalaram os jogadores irregulares, né, supostamente irregulares, aqueles jogadores que fizeram ou iriam fazer 20 anos em 2025, que não poderiam atuar, não poderiam entrar em campo, nem ser relacionados sem contrato profissional, no caso do Remo, Capitão Poço, Atuna e também a equipe do Bragantino, essas equipes que perderam os pontos, né? E ficou decidido o seguinte, pessoal, em cima de tudo isso que paralisou o campeonato, os clubes irão apenas pagar multa, tá? Ao invés de perderem pontos. Lembrando que o Remo tinha sido punido e perdeu 6 pontos, o Bragantino também perdeu 6 pontos, o Capitão Poço perdeu 18 pontos e a Tuna Luso Brasileira, se não me engano, perdeu 7 pontos. Com isso, tinha mudado toda a configuração ali da classificação geral do campeonato. Inclusive, o Remo perdendo essa primeira colocação, ele iria enfrentar novamente a equipe do Santa Rosa nas quartas de final. Jogo esse, repito, que iria acontecer há 2 semanas atrás. Então, ficou decidido o seguinte, que a Tuna Luso vai pagar uma multa de R$10 mil, mas não vai perder pontos. O Capitão Poço vai pagar uma multa de R$30 mil, mas não vai perder pontos. O Bragantino vai pagar uma multa de R$5 mil, mas não vai perder pontos. E o Clube do Remo vai pagar uma multa de R$30 mil, além de mais R$50 mil de uma multa recebida pelo TJD por conta lá no suposto atraso que o Remo estaria cometendo em relação a esses julgamentos que iriam, né, acontecer para decidir ou não o retorno do Campeonato Paraense. Ou seja, aquele julgamento que aconteceu no TJD, no dia do jogo do Remo contra o Criciúma, que fez com que o Remo perdesse 6 pontos e pagasse também uma multa, ele foi anulado. Como eu disse, iria ter a famosa, né, os clubes iriam recorrer, iria ter um novo julgamento, que iria acontecer na próxima terça-feira no pleno do TJD, mas teve toda essa aceleração aí para mandar para o STJD. E lá foi definido que o Campeonato Paraense vai retornar. Ou seja, tudo fica da maneira que terminou a primeira fase do campeonato. O Remo vai enfrentar o Santa Rosa, o Remo primeiro colocado vai enfrentar o Santa Rosa nas quartas de final, jogo único em Belém. Paysandu, segundo colocado, vai enfrentar o Capitão Poço, que foi o 7º colocado, jogo único também. Bragantino e Águia de Marabá, jogo único.
Castanhal e Tunaluso Brasileira também, jogo único, tá? E os rebaixados, Independente de Tucuruí, que eu acho que era o maior interessado em tudo isso, né? Foi um dos rebaixados. E também a equipe do Caeté. Cametá e São Francisco nem se classificaram para a segunda fase e nem foram rebaixados, estão eliminados da disputa do Caparazão 2025. Agora é aguardar a Federação Paraense de Futebol se manifestar, soltar a nova tabela com os jogos marcados junto com os dias e os horários direitinho, tá? E também os clubes aí estarem se manifestando a respeito da venda dos ingressos. No caso do Clube do Remo, né? Para quem não conseguiu trocar aquele ingresso que comprou para o jogo do Santa Rosa, vai ter que utilizar agora, pelo visto, né? Teve gente que não conseguiu trocar, inclusive para o jogo do Criciúma, vai poder utilizar agora nesse jogo contra a equipe do Santa Rosa. Mas eu sugiro que vocês aguardem o serviço de jogo do Clube do Remo ser postado sobre gratuidade, sobre troca de ingressos e sobre os valores também para esse confronto. Eu acredito que terça ou quarta-feira esses jogos já poderão ser marcados. Hoje é sexta-feira, daria tempo da federação se organizar com a logística para que o campeonato pudesse voltar já no meio da próxima semana, porque para o Clube do Remo, para o rival, que estão aí na disputa da Série B, é muito importante eliminar alguns jogos aí do Parazão antes do início da Série B. Então o Remo, que está fazendo uma espécie de intertemporada lá em Barcarena, se o jogo for marcado, por exemplo, para terça-feira, eu acho que o Remo vai trabalhar em Barcarena até a segunda-feira e retorna para Belém do Pará para o jogo da terça-feira, provavelmente, contra a equipe do Santa Rosa. Mas, lembrando, tudo vai depender da Federação Paraense de Futebol, que vai fazer aí a marcação dos confrontos ainda na tabela do Parazão. Beleza? Durante o dia, a gente vai trazer vários e vários detalhes para vocês sobre esse julgamento e sobre também aí como ficou a questão da tabela, os horários. A federação logo deve estar se manifestando também, mas de momento, breaking news aí para vocês é de que o Parazão vai retornar finalmente, né? Infelizmente, perdemos todo esse tempo, manchou o Parazão, infelizmente, essa paralisação, tudo por conta de um artigo que poderia ter sido resolvido há muito e muito tempo e nada disso precisaria ter acontecido. Né? Lamentavelmente, pelo menos não vai voltar, né? Lá para o mês de abril, depois do início da Série B, pelo visto vai voltar realmente antes de tudo isso. E a gente torce que dentro de campo o campeonato acabe. Lembrando, o campeonato, na minha opinião, já manchado por toda essa atrapalhada, infelizmente, que aconteceu. É isso, meus amigos, mais uma vez, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remissas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E você também verifique a tua inscrição aqui no canal e compartilhe esse conteúdo com os teus amigos. Beleza? Forte abraço a todos. À noite tem conteúdo a mais sobre o Parazão, sobre esse retorno do campeonato e mais informações sobre o Leão Azul Paraense. Forte abraço, tamo junto. Valeu!